Bem-vindo ao Perícope, meu nome é Rafael Sá e esse espaço aqui é dedicado ao estudo das Escrituras, da Palavra do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu acho que é interessante que a gente fale sobre o que é a palavra perícope, para explicar de uma vez por todas o que é que motiva isso daqui. É uma palavra grega e essa palavra grega, ela fala, a tradução literal dela seria cortar, cortar em volta, cortar em volta. E é exatamente isso que nós queremos fazer aqui nesse espaço. Nós queremos pegar alguns textos, que formem parágrafos exegéticos, e esses textos nós vamos sublinhar esses textos e, de certa forma, expormos, fazermos a primeira parte da exegese, que é o trabalho com o texto. E para iniciarmos esse trabalho, nós vamos ao livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 1. Esse é o primeiro parágrafo exegético de Marcos, é a primeira perícope do Evangelho de Marcos. E essa primeira perícope, ela inicia com a palavra princípio. É a primeira palavra do Evangelho de Marcos. Em grego, essa palavra pode ser grafada assim, arche. E essa palavra, ela também é utilizada em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e em ambos os casos podem ser traduzidas como princípio, como nós temos aqui, pode ser traduzida também como origem, pode ser traduzida também como começo. É importante frisar que aqui Marcos está falando apenas de um princípio, ou seja, de uma origem, de um começo. Se a próxima informação aqui, que depois a gente vai ver que é o Evangelho, o princípio pede um meio e pede um fim. O meio desse princípio que ele vai trabalhar aqui se encontra em outro livro, que é o Desenvolvimento, livro de Atos, e nós temos o fim também com o livro de Apocalipse. Ele finaliza, acaba essa ideia do Evangelho, dá um acabamento à ideia do Evangelho. Inicia com alguém especial, específico, que a gente vai ver aqui. Ele continua na história da igreja e também termina com o retorno dessa pessoa específica aqui. É importante também que a forma como Marcos inicia esse texto é como se ele dissesse que vai começar uma nova história. É como se ele dissesse o seguinte: nós tínhamos um rei, assim como os outros profetas utilizam na didática, e agora nós teremos um novo rei. Nós estamos iniciando uma nova dinastia, um novo tempo de um novo rei. Por isso, Marcos está utilizando a palavra princípio aqui. E não é apenas o princípio, não é uma palavra destacada aqui. Nós temos uma segunda palavra, que é a palavra evangelho. É o princípio do Evangelho. Provavelmente é a palavra que tem mais peso teológico nessa seção toda. E Evangelho, a priori, poderia ser definido, por exemplo, como uma moeda. Uma moeda que se dava a alguém que tinha dado uma boa notícia, uma notícia maravilhosa. Uma boa notícia. E essa moeda, com o passar do tempo, virou, se transformou. Agora o Evangelho não é mais essa moeda da boa notícia, mas a própria boa notícia. A própria boa notícia. Então o Evangelho vem dessa primeira moeda, que era a boa notícia, uma notícia maravilhosa. E geralmente essa notícia maravilhosa vinha de uma vitória que acontecia em meio a uma guerra, de alguém que venceu, ou estava relacionada ao nascimento de um rei. Ou seja, quando o filho de algum rei nascesse, ali nós tínhamos o evangelho daquela pessoa, o evangelho daquele futuro rei. E quando se tinha alguma vitória, aquela notícia daquela vitória também poderia ser considerado o evangelho. Vejam que a boa notícia aqui é uma notícia fantástica, não é apenas uma boa notícia que agracia um dia. É uma boa notícia que viraria capa dos principais jornais do mundo.
é alguém que venceu uma guerra, que foi vitorioso em meio a uma guerra, ou o nascimento de um rei, o nascimento de uma pessoa muito importante. Isso seria o Evangelho. Então, Marcos está dizendo o seguinte: eu estou querendo iniciar a história de alguém que vai trazer vitória no meio de uma guerra, que vai ser vitorioso com uma guerra, e também de um rei que está nascendo. É o nascimento de um rei. Então, o que Marcos, a priori, defende no seu texto é de que essa boa notícia que nós temos aqui não é apenas uma boa notícia no sentido informal do nosso dia a dia. É uma boa notícia que vai falar sobre uma vitória em meio a uma guerra truculenta e também uma boa notícia que já está falando do nascimento de um rei. Um rei está prestes a chegar e adentrar a história. Um rei está prestes a conhecer a história porque esse rei está nascendo. E é interessante, antes da gente passar para a próxima palavra, que a palavra evangelho era geralmente utilizada ao César, ou seja, ao imperador romano. Então, quando algum imperador romano tinha algum filho, ali era começado a escrever, se começava a escrever, melhor dizendo assim, o evangelho daquele filho, daquele imperador. Era uma notícia de alguém que tinha nascido e que provavelmente reinaria naquela nação. Só que nós temos algo aqui um pouco diferente. O que Marcos está defendendo é que quem nasceu aqui, nesse contexto, não foi um novo César. Quem nasceu foi Jesus. É o princípio do Evangelho de Jesus. Então, o que é que Marcos está propondo aqui? É que nós temos aqui dois reis completamente distintos, e embora naquela época só fosse permitido escrever o Evangelho de um imperador, de um rei, Marcos está dizendo que ele tem um novo rei. Vem à história um novo rei. E esse novo rei está iniciando aqui nesse texto, no texto de Marcos, uma boa notícia, uma notícia esplendorosa, porque está vindo sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre essa região, alguém, Jesus, que vem para trazer vitória no meio da guerra e, por consequência, ele também é um rei que está nascendo, é alguém que está no meio. Embora Marcos esteja utilizando essa expressão aqui toda, Jesus, o contraponto que ele está fazendo é exatamente do César. É como se ele dissesse: nós não temos mais um rei. Lembrando que essa carta foi escrita para os romanos e Marcos está propondo que aqui é o fim dessa antiga dinastia de alguém que governasse e que fosse humano, nesse caso. Ele propõe que uma nova pessoa que tinha um evangelho fosse Jesus. Então, o início de Marcos trabalha essa ideia a priori de um início, de um arquê, de uma origem, de um começo, de um evangelho, ou seja, de uma boa notícia, que fala provavelmente de uma vitória que vai acontecer, de uma guerra que vai ser vencida, de um reino que vai ser conquistado, e também do nascimento de um rei que, para o pensamento de Marcos, é Jesus. A pessoa que representa esse reinado é Jesus. A palavra de Jesus vem lá do hebraico, de certa forma é o Senhor salva. O Senhor salva. Então, a palavra que é utilizada aqui para Jesus, e Marcos está se utilizando muito bem quando escreve para os romanos, é de que, na verdade, o grande motivo da salvação é Jesus e ele que é a boa notícia que foi prometida de antemão e que traria uma vitória, que seria vitorioso e, por consequência, também seria o rei. A próxima palavra, ela só endossa a palavra anterior. Quem é esse Jesus? É Jesus Cristo. E a palavra Cristo, ela é literalmente a palavra ungido. Ungido, rei. Então, a palavra equivalente, inclusive no hebraico, seria a palavra Messias. Palavra Messias. Então, o que Marcos está falando é que aqui está o começo, o início, arquê, de um evangelho, de uma boa notícia, de uma notícia maravilhosa,
de alguém que nasceu e que vai trazer vitória. Esse alguém é Jesus, e o nome dele, o seu sobrenome, né, melhor dizendo assim, embora não seja esse sobrenome que nós temos de Jesus, mas o seu codinome, aquilo que representa a sua essência, é que ele é ungido de Deus, ele é o rei. Ele veio para reinar, ele veio para estar sobre o governo de uma nação, e Marcos só reconhece agora esse Cristo, só reconhece esse ungido de Deus. E ele está dizendo, olha, a nação de Israel está recebendo aquele que foi prometido, que reinaria, e aqui está começando o Evangelho, está começando a história desse homem que está entrando na terra e que veio para governar. E aqui nós temos um outro atributo de Jesus, que não é apenas o Cristo, mas Jesus também é o Filho de Deus. E quando Marcos fala que Jesus não só é o Cristo, mas ele é Filho de Deus, é porque naquela época o César, ele era chamado de Filho dos deuses. E Jesus, agora, em contraposição a esse César, ele é o Filho de Deus. Então, o que Marcos está dizendo, e aqui é uma confrontação direta a qualquer rei da história, é de que está chegando um novo rei. Esse novo rei, ele não é apenas aquele ungido que foi prometido no Antigo Testamento, que viria e reinaria sobre os judeus, mas ele também é o Filho de Deus. E por consequência, Marcos está dizendo que a natureza de Jesus é uma natureza divina. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus, ele veio de Deus, ele sai de Deus e é o próprio Deus. E aqui nós temos importantes verdades que nós podemos entender aqui. E a grande e principal verdade, ideia central que nós temos aqui, é de que nós temos uma nova história, o princípio de uma nova história, de um novo governo, de um novo rei. E esse rei veio para vencer uma guerra, ele nasceu para ser rei, para vencer essa guerra, e nós seríamos vencidos no final das contas, porque quem se apresentou para vencer essa guerra é o próprio Filho de Deus, o genuíno, o original, e sobre ele está todo o poder e sobre ele também está toda a glória, digamos assim. Esse é o final, e espero contar com você nas próximas apresentações para a gente continuar estudando o Evangelho de Marcos, extraindo os princípios necessários e pontuando palavra por palavra para que a gente possa entender o que esse texto diz. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco que nós estaremos respondendo. Que o Senhor nos abençoe e que o seu Evangelho, que esse Rei que veio para vencer, nos domine e nos dê graça até o final das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.